gente, como vão vocês? Tudo bem? Hoje é dia 20 de janeiro, mas acho que como é o primeiro mês ainda podemos dizer, né? Feliz Ano Novo. Então eu desejo a vocês todos um feliz ano novo, um ano de muita bênção, prosperidade, um ano de muita paz. Eu sei que tem muita guerra por aí, muita confusão, mas que nós possamos, vocês, eu, todos nós, possamos estar firmados em Deus. Então, em Deus, nós mesmo no meio das turbulências, nós podemos ainda desfrutar da paz, né? Porque Ele é o príncipe da paz. Então, com Jesus, nós podemos ter paz, mesmo nas provações, né? Nós temos a sua paz. Então, é o que eu desejo a vocês. E então, no vídeo anterior eu toquei num assunto importante que eu ia dizer mais para frente, mas eu achei melhor eu já completar o assunto, fazer 1 ou 2 vídeos, né? Vou ver se um der, tudo bem. Se não, eu faço mais um para a gente completar esse assunto, porque é muito importante a gente comentar sobre isso agora, no momento, né? Então, primeiro eu vou estar dizendo alguns outros assuntos e se der tempo eu vou completar o assunto. Eu vou dizer sobre o meu propósito, o que eu quero dizer, o que eu quero falar. Mas antes eu vou fazer algumas reflexões sobre a palavra de Deus, as Escrituras, o que ela nos diz, né? A palavra de Deus, ela nos mostra que a salvação, ela vem por Jesus Cristo, por meio do seu plano de salvação, por meio da obra da redenção. E para nós herdarmos esta salvação, nós precisamos crer na palavra. Quando alguém proclamar a palavra, ou quando lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? O Novo Testamento, o Velho, mas o Velho como eu disse, né? O Velho Testamento, ele é onde tudo aconteceu, o pecado, a queda humana, e Deus ali, ele apresenta para o homem o plano da salvação feito na eternidade. Ali Deus apresenta o plano, e aí o Velho Testamento ele vai mostrando o caminho desse plano, por onde Deus foi informando todas as coisas, Deus foi dando revelação, clareando esse plano, né? Até chegar ao cumprimento do plano da salvação de Deus, quando ele enviou o seu Filho e Cristo proclamou, né, o Evangelho, a palavra de Deus. Jesus também é Deus, né? Mas ele veio anunciar o Evangelho, ele veio como Filho de Deus e ele veio como servo de Deus, né? Então ele entra no mundo como Filho de Deus e como servo de Deus, e ele vem trazendo a mensagem do Pai. O Pai fez o plano de salvação e Jesus entra no plano da salvação como a oferta do Pai, a oferta sacrificial do Pai. Ele se oferece ao Pai como o sacrifício pelos pecados. Então Deus fez o plano, Jesus se oferece como o sacrifício perfeito de Deus para esse plano, para a nossa salvação. Então Jesus, ele vem ao mundo e cumpre o seu plano. Ele traz o Evangelho, que é a palavra do Pai. Então o plano foi feito pelo Pai. Então por isso diz, é a palavra do Pai. Mas é a palavra do Filho também. E também do Espírito Santo, porque os três formam um só Deus, né? Jesus mesmo fala, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então as palavras é de Jesus também, né? Mas Jesus, na maioria das vezes, ele atribui a palavra ao Pai, porque o Pai fez o plano e o Pai envia ele. Então esse plano foi feito dessa forma. Deus planejou, é claro que os três tinham o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmo desejo de salvar o ser humano. Então Deus fez um plano, a não ser que a gente morre pelo ser humano, vamos supor, né? Que Deus tenha dito assim, porque não tem outra saída. Então, ali na conversação, Jesus diz, eu me entrego como a oferta do Senhor, a oferta de Deus, né? De Deus, os três formam um só Deus, mas eu me entrego como a oferta do Pai. Então, a oferta de Deus,
porque Deus disse para Jesus, então tu serás como meu filho e eu serei como teu pai, né? Então, cada um tem o seu papel no plano. E Jesus, ele vindo como filho, ele se torna o sacrifício de Deus, né? Ele veio como filho e já se ofereceu, né, desde a eternidade para ser o sacrifício. Então ele já é aquela criança que nasce no propósito de ser o sacrifício de Deus, né? Então ele se diminui, né? Ele se despojou da sua glória divina, de muitos dos seus atributos, ele colocou de lado. Ele não perdeu, não deixou de ter, não deixou de ser o que ele é, mas ele colocou de lado, tipo, ele não usou os seus atributos divinos, ele pôs de lado e ele teve que se esvaziar para poder estar entre nós, porque senão ele chegava aqui, como eu já disse em um vídeo, né? Deus chegaria aqui e todo mundo morreria. Olhava para ele e caía todo mundo morto. Grande solução, né? Seria. Então Jesus teve que se esvaziar. Ele se esvaziou da sua glória divina e o seu poder, seus atributos divinos ele colocou do lado para poder se fazer como ser humano, né? Então ele teria que vencer como homem, porque o ser humano ele precisava de um representante, né? Como o homem pecou, então ele precisava de um representante humano que fosse santo e perfeito. Mas como? Aonde que Deus ia encontrar esse ser humano santo e perfeito? Porque não tem ser humano santo e perfeito. Quando Adão pecou, todos nós estávamos como semente, quer dizer, todos não, os primórdios estavam como semente em Adão. Então, por isso a palavra de Deus diz que em Adão todos pecamos, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então não tem ser humano sem pecado, não existe isso, ser humano sem pecado. Jesus, ele é sem pecado porque ele é Deus. Ele se despojou da sua glória divina e ele se esvaziou da sua glória divina. E ele colocou de lado seus atributos para poder estar entre nós. Senão isto não seria possível. Então Jesus, ele se esvaziou, veio ao mundo, colocou de lado, ele veio como Deus, né? Ele permaneceu sendo Deus, mas ele entra no mundo como homem, né? E como servo de Deus, mas ele não deixou de ser Deus. Simplesmente ele se esvaziou e ele pôs do lado seus atributos divinos. Mas ele continuou sendo Deus, 100% Deus, né? Então, como ele se fez homem, então ele se fez 100% homem, mas ele continuou sendo 100% Deus. E então, ele evangelizou, trouxe a mensagem do Pai e, havendo terminado seu ministério, ele se entrega em sacrifício, ele entrega a sua vida, né, como um sacrifício perfeito a Deus. Então os homens que não sabiam de nada disso, né, eles fizeram não porque não tinha saída, eles tinham que cumprir esse papel, não, alguém cumpriria esse papel, não teria que ser exatamente aqueles homens, né, poderia ser outros, mas Deus ele usou nesse momento a maldade que já estava no coração humano, né? Não é que aqueles homens nasceram para isso. Eles não nasceram para isso. Eles nasceram normais como os demais. Mas como o ser humano, quando ele deixa o pecado crescer no interior dele, então ele pode se tornar uma pessoa maligna, né? Ou então nem tanto, né? Depende da abertura que o ser humano dá para a sua natureza pecaminosa. Na verdade, todo ser humano, ele que é pessoas normais, ele luta contra a sua natureza de alguma forma, né? O ser humano, ele faz esforço para ser um bom marido, para ser um bom pai, né?
ele procura ser um bom empregado, e quando é um patrão, um bom patrão, e assim por diante, um bom professor. Por quê? Porque isso é o normal, é o correto. Mas também o ser humano, ele faz isso para ele ter um nome limpo, né? Um nome limpo no meio da sociedade, ele possa ter honra, né? Através dos seus dons, através do seu modo justo de agir e tal. Mas normalmente o ser humano, na sua natureza pecaminosa, normalmente ele não procura ter um nome limpo por causa da justiça de Deus. Mas também, às vezes, um pouquinho, bem pouquinho, às vezes, por causa de Deus. Alguns, um pouquinho mais, né? Mas, na verdade, o ser humano, ele procura evitar consequências, né? Na maior parte dessa situação é para o ser humano evitar consequências. Ele não quer ir preso, ele não quer ter um nome sujo, ele não quer passar vergonha, pagar mico. Então, às vezes, porque ama a esposa, ele não quer deixar ela triste e tal. Mas tudo isso é muito bom, né? Tudo isso é muito perfeito, é uma bênção, né? Pensar tudo isso. Mas o ser humano, quando ele entende o plano da salvação de Deus, ele não faz, porque ele já tinha mesmo lá fora um caráter, antes de entrar no plano, ele já tinha um caráter, né, que ele zelava pelo caráter, e agora que ele entra no plano da salvação, agora ele vai fazer tudo muito mais, com muito mais dedicação, com muito mais esforço, porque agora ele entendeu que Deus se aborrece do pecado, que Deus se entristece pelo pecado, e que Deus nos criou com tanto amor, que Deus deu a sua vida, fez um plano glorioso, que ele vai entender que Deus criou o ser humano santo, puro, não para viver no pecado, criou o ser humano para uma vida de glória, uma vida perfeita, de grande felicidade, e o ser humano pecou, e ao pecar veio as consequências, o pecado trouxe consequências, sofrimento, morte. Ele vai entender tudo isso, e ele vai entender que mesmo assim, mesmo o homem tendo desobedecido, Deus tendo sido tão bom, tão pai amoroso, e mesmo assim o ser humano lá no Éden pecou contra esse Deus tão querido e tão amoroso. Mas mesmo o homem tendo pecado, Deus fez um plano glorioso, e Deus se oferece como sacrifício para resgatar o homem do pecado. Ele vai entender tudo isso. Então ele vai entrar no plano da salvação, né? Aqueles que querem entrar, os que crê, né? Quando ouvem, ou quando ele mesmo decide ler a palavra de Deus e pede ajuda de Deus para ele entender. Então ele vai entender tudo isso, então ele vai entrar no plano de salvação de Deus, então ele vai passar a obedecer a palavra de Deus, agora já não apenas porque ele quer ter um nome limpo, não apenas porque ele não quer deixar a esposa triste, não quer que o patrão dele fale que ele é um mau empregado, mas ele quer ser ser um bom servo de Deus, além daquilo que ele já queria antes, mas agora ele quer muito mais, né? Se ele já era um homem justo, agora ele vai redobrar todo o seu esforço para poder agradar a Deus, aquele que o criou, que o ama, que o amou desde a eternidade, e que ainda ama, e que ainda tem um propósito de glória para a vida dele, né? Mesmo que pelo pecado houve uma modificação, mas não houve uma interrupção, porque Deus, ele veio, né, e se entregou pelo pecado humano, para que Deus pudesse nos resgatar do pecado, e o plano de glória para o ser humano prosseguir. Então o plano prossegue, o plano de Deus, todo estado de glória que Deus colocou o primeiro casal humano, era de glória, estupenda glória, mas ainda é pouco diante do que Deus preparou, né, para aqueles que deixarem o pecado, porque o primeiro plano era aqui na terra, né? Mas o segundo plano, ele disse: eu vos levarei
para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o segundo plano é lá em cima, né? E eu creio que depois nós vamos estar aqui também. Mas o ser humano, ele precisa entrar dentro do plano de Deus para ele nascer de novo. O que é nascer de novo? Quando o homem pecou, ele quebrou a aliança com Deus, ele sofreu a degeneração e então a sua natureza, que era santa, ela se tornou uma natureza de pecador e o homem morreu espiritualmente. Essa morte, ela significa a separação de Deus. Foi cortado da vida, que é Deus. Deus é a vida e é a fonte da vida. E quando o homem pecou, ele foi cortado e separado de Deus. Então o homem morreu espiritualmente, porque quando o homem foi cortado, é como, eu já expliquei em um vídeo, é como um galho de árvore que na hora que corta, ele tá ali verdinho, todo bonitinho, mas depois ele vai murchar e vai secar, e ele vai servir só para ser lançado no fogo, né? Então, o ser humano é a mesma coisa que aconteceu. Então, o ser humano está aqui na terra todo bonitinho, todo verdinho, mas ele vai secar e vai morrer. Então, Deus condena o pecado, e para o pecado Deus havia já preparado a condenação para Satanás e seus anjos, e quando o ser humano pecou, ele caiu na mesma consequência. Então Deus faz o plano para livrar o ser humano da condenação eterna, né? Para não ir para o mesmo lugar que o inimigo Satanás vai. Então Deus fez esse plano para livrar o ser humano dessa situação. Ainda que Deus não pode nos livrar de todo sofrimento nessa terra, porque o sofrimento, ele veio por causa do pecado. O pecado trouxe sofrimento. Então sofremos consequências do pecado, mas Deus fez o plano para nos livrar da eterna separação de Deus, que é a condenação. Então, para nós adquirirmos essa salvação, nós temos que então crer, como eu já disse, crer na palavra de Deus e entrar no plano da salvação. E aí, depois que entrou no plano, permanecer obedecendo o que o plano diz, as diretrizes do plano. O plano da salvação, ele tem as diretrizes. E este livro, que é a Bíblia Sagrada, ele é o manual do Criador, é o manual de Deus para nós seguirmos. Não é um livro só para nós abrirmos no Salmo 91 e nós estarmos protegidos. Não, a maior proteção que Deus ele quer para nós é a proteção da condenação eterna, o livramento da condenação eterna. Então, para nós estar livre da condenação eterna, nós temos que entrar no plano, o qual aqui está nos mostrando com toda clareza, desde o começo de todas as coisas até o cumprimento de todas as coisas. Então nós entramos no plano, e aí aqui os evangelhos, ele vai nos ensinar como permanecer no plano, como nós podemos permanecer livres fora do pecado, porque dentro do plano nós somos libertos da fortaleza do pecado e somos libertos da condenação pelo pecado e libertos da força do pecado. A força regedora do pecado é quebrada quando nós entramos no plano da salvação, é quebrada em nós. Então nós passamos a ter força para lutar contra o pecado. Então, mas essa força nós não adquirimos ela pecando, vivendo a vida de pecado como antes de entrar no plano. Se nós entramos no plano que é para a libertação do pecado e o perdão dos pecados, nós então não podemos, é óbvio isso, que não podemos permanecer na prática do pecado. Então nós temos que deixar o pecado pela salvação de Deus. Então, o que eu quero dizer é que tudo isso eu já falei em alguns vídeos, já falei, não falei do jeito que eu estou falando no momento aqui agora, que cada vídeo é uma história, é um modo, é uma intenção, né, do que eu quero dizer ali.
Então, o que eu quero dizer nesse vídeo é que há um padrão de justiça estabelecido. E este padrão é para nós lermos e seguirmos ele. Nós não podemos crer, então Jesus morreu por mim, então eu entro no plano e agora eu fico tudo bem. Eu vou, posso agora, já fui salvo, agora eu posso fazer qualquer coisa porque já estou salvo, porque eu ouvi dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, porque quando você entra no plano da salvação, sim, você é salvo, sim. Você é salvo. Alguns dizem, não, se voltou à prática do pecado, se voltou para o pecado é porque não tinha sido salvo. Não. A Bíblia mostra muitas situações de pessoas que foram salvas e a Bíblia fala que foi salva e depois a pessoa foi para o erro. Então, a pessoa, ela, na verdade, ela é salva no momento que ela entra no plano da salvação. Como eu contei em um vídeo, que para mim o vídeo mais importante da internet, para mim é o vídeo mais lindo da internet, é o vídeo no qual eu vi um traficante aceitando Jesus no chão, baleado, na ânsia da morte. E esse traficante, ele aceita Jesus de coração. Quando alguém chega e faz o apelo ali já direto para ele, nem prega para ele porque não dá tempo, ele está morrendo. Então aquela pessoa faz o apelo e aí fala que Jesus pode salvar e perdoar. E ele fica admirado de saber que Jesus pode perdoar. Ele fala, ele me perdoa. E a irmã disse, ele perdoa você, ele te ama. Você quer? Ele fala, eu quero. Aí ele repete com ela, sem poder repetir direito, mas o importante é a intenção do coração dele. Ele estava ali na agonia da morte, mas ele repete. Eu não lembro se ele fala todas as palavras ou ele começa a repetir assim, mais no coração. Mas ele repete com ela as palavras, dizendo, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Eu te aceito como meu Salvador, né? Naquele mesmo momento, aquele jovem é salvo, é perdoado. E nós podemos ver a salvação na vida daquele rapaz. Porque ele morre, aquele que estava morrendo naquela angústia, naquele desespero, agora ele estava perdoado, né? E sentindo a paz daquele perdão. E agora ele morre e antes dele morrer, ele dá um sorriso e ele morre. Então isso mostrando para nós que ele recebeu a salvação. A salvação é imediata. Quando o homem, em qualquer situação, ele pede perdão de todo o seu coração, de verdade, ele fala, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Ele pode estar no leito da morte ali, morrendo. Mas se alguém chegar e falar, ou ele mesmo falar, né? Se alguém fazer o apelo para ele falar, ou ele mesmo fazer esse compromisso com Deus, falar, Senhor, se eu te aceito agora, perdoa meus pecados, me salva. É salvo na hora. E se ele falar, Senhor, se eu ficar vivo, eu vou te servir, né? Então aí ele vai ter que servir. Mas também se ele morreu ali, ele vai salvo sim. Porque eu já vi vários testemunhos de pessoas que foram salvas ali e teve pessoas que depois ficaram vivas, né? Mas sentiram a salvação de Deus ali. E também tem o testemunho de um rapaz que ele chega a morrer, né? Ele morreu, mas Deus ressuscitou, trouxe ele de volta à vida. E ele morreu, ele desceu até o Hades, mas ele não entra. Deus leva ele de volta só para ele ver que existe realmente o inferno. E aí Deus leva ele para o céu e aí Deus dá a chance dele voltar. E ele volta porque ele fica preocupado com a mãe, né? Porque ele não sabe se a mãe dele, ele fala, como que a minha mãe vai ter certeza que um drogado, como eu era, né? Que vivia só chapado o tempo todo, né? Nas drogas. E agora morreu, de repente minha mãe chega lá, notícia, e minha mãe vai falar, meu Deus, onde meu filho está? Então ela vai sofrer muito, porque ela conhece a palavra de Deus, ela sabe da verdade, então ela vai sofrer. Então eu não vou deixar minha mãe triste assim. Mas ele não queria mais voltar, mas ele voltou, porque na hora Deus faz ele ver a mãe dele, ele olha para trás e vê a mãe dele. Então aí ele lembra e pensa nisso, né?
no sofrimento que ela vai ter. Então ela não vai saber, né? Ninguém ia saber, né? A não ser que Deus revelasse que ele tinha sido salvo, que naquela ambulância ele pediu de coração, ele pediu perdão para Jesus e Jesus perdoou ele. Então Jesus sim, ele perdoa na última hora, mas nós não podemos deixar para fazer isso na última hora, porque às vezes a última hora não chega para nós, porque não é todo mundo que tem a chance de última hora. Às vezes tem pessoas que é papum, foi, né? E então não podemos esperar por última hora, mas sabemos que se a pessoa teve ali a oportunidade e clamou, Deus salvou sim. Então há pessoas que morreram em situações terríveis, mas na última hora ali ele recebeu, né, a graça para ele ter aquele arrependimento e ele pediu perdão pelos pecados. Não é pedir perdão porque ofendeu ofendeu não sei quem, ofendeu fulano, tal dia e tal. Não, aí não vai estar perdoado, vai estar perdoado daquele dia, mas e o resto? O perdão tem que ser o perdão, estou arrependido por ser um pecador. E agora eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Então, como pecador, eu arrependo dos meus pecados todos e como pecador eu quero a salvação. Eu quero que o Senhor perdoe meus pecados. É salvo na hora. Então, mas ele permanecendo vivo, ele tem que viver dentro da palavra de Deus. Ele não pode viver fora da palavra de Deus, cometendo seus pecados, né? E sem compromisso nenhum com Deus, com a casa de Deus, né? Não participa dali do culto para ouvir a palavra de Deus, porque cada culto é um renovo espiritual na nossa vida. Então nós precisamos sim do culto. Quando a pessoa fala, eu não vou para a igreja, porque lá na igreja tem muito erro, ele está se colocando melhor do que os outros, né? Então isso é um orgulho, isso é pecado. Então a pessoa tem que entender que lá tem erro, porque somos todos seres humanos lutando, né, para estar ali firmado em Deus pela nossa salvação. Então há erro, mas o meu dever é me fortalecer para ajudar aqueles que eu considero, se eu considero que é mais fraco, tem alguém lá que eu considero mais fraco, então não é o papel meu, não é sair da igreja, é me ajuntar ali, né, cooperar ali junto para mim buscar Deus por aqueles que é mais fraco. O que eu posso fazer é isso, ajudar, cooperar e não afastar dele, como se eu fosse melhor do que ele, né? Então, nós precisamos estar na casa de Deus, cooperando, recebendo a Santa Ceia, participando da Santa Ceia em obediência com a palavra de Deus, né? Porque Jesus disse, aquele que diz que me ama, que ama a Deus, mas não guarda a sua palavra, mente. E nenhum mentiroso herdará o reino de Deus. Então, como eu disse, né, o vídeo talvez não ia dar tempo eu entrar no assunto, né? Então, eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Então, até já. Fiquem com Deus.